Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma informação que tem sido revelada com insumos de símbolos e conseguem posicionar em um plano, né? Posicionar em uma folha de papel, em um plano de registro lógico, aquilo que os seres humanos já fazem há muito tempo, né? Aquilo que diz é, encontra as várias trações que os seres humanos utilizam entre as interseções dos seus planos físicos, das suas dimensões de movimento e carga, né? Então a gente vai falar de um lado que é simbólico, que é de certa forma elevado às atrações espirituais para desenvolver informação, educação nos controles dos seres humanos, principalmente nos controles técnicos, nos controles que desesperam desses seres humanos uma regulação atendencionada pelo objetivo que ele diz servir em estado profissional, né? Por causa que todo profissional ele precisa de decompor na sua declaração de registro profissional, no seu plano, na sua área de execução do seu valor, o artifício de regularidade, né? Então, um profissional regular ele consegue regular os seus movimentos para se tornar preciso nesses movimentos. Um exemplo disso é você, estudante, se revelando a partir da preciosidade que você desinterfere entre o seu organismo e as suas concentrações desse juízo, desse registro, dessa certidão de registrar esse extrato, né? E aí isso te faz julgar essas sentenças como claras, evidentes e preciosas dentro da sua contração de valor para isso, do seu dado organismo, nessa sua física interior, tá? Então isso vai revelando clare e oficialização. Isso faz oficiais celulares sobre esse saber dentro de você, né? É como se você conseguisse registrar qualidade de referência sobre isso. Então, passar tempo sobre uma coisa é melhorar essa coisa. Então, o que é o melhor? O melhor é um pouquinho de diferença a mais. É uma carga a mais do que aquilo que você daria. Então, se você está fazendo alguma coisa, o melhor, né? O melhor que a gente chama, a gente tem os milhos, né? O melhor é um pouquinho a mais, tá vendo? Olha só. Então, quando a gente falou lá no universo o que é o melhor, a gente falou que é isso aqui, ó, é um pouquinho a mais, é uma semente que tende a nascer uma variabilidade em um cartucho, em um dispositivo de, de guardar, né? Uma espiga, que a gente chama. Bom, então hoje a gente vai falar na física, né? A física ela trabalha já há muitos anos decompondo consciência simbólica em um plano de escrita, né? Então a gente vai utilizar essas ferramentas aqui, ó, essas tábuas de registros
é, de detecção de riscos, de faíscas que a gente vai provocar, né? A gente vai provocar faíscas nessas placas para agravar essa realidade que é a nossa num plano metafísico, num plano de ideias, de cartuchos de conversões mais fáceis, né? Conversões simbólicas. Porque quanto mais a gente praticar isso, né? Já diziam os antepassados, mais a gente vai ter a sensibilidade das relações. E é isso que a tecnologia tem feito nesses locais que a gente vai ver agora. Então, olha só o que o artifício tem feito. Esse artifício, ele tem feito a gente tendenciosamente atingir um universo artificial, revelando as precisões nesses laboratórios aqui, ó. A decomposição dessas forças, dessas físicas, tem feito a gente colocar nessas realidades aqui, ó, o desenvolvimento. Então, se você tem a quantificação na sua tendência de valor, objeto, né, nessa sua valorização de massa, de objeto, de montagem, de substâncias, é porque a gente possibilitou isso graças às decomposições de planos. Olha só, o robô ele só consegue ter essa precisão toda porque a partir de símbolos e de matemática a gente conseguiu transpor isso para as superfícies de modulação disso dentro desses sistemas aqui, ó. Então, antes de aplicar isso nessas bases todas, a gente precisou aprender a aplicar isso em bases mais simples, né? Por exemplo, nesse tipo de engenho aqui, ó. Hum, se a gente acha o engenho da cana. Moedor de cana. Baixa. Hum, é, ficou faltando aqui. Mas é isso, né? A física ela ajuda a gente a é, fazer essas sensibilizações na nossa arte de buscar relacionamento na natureza, né? Toda relação que a gente faz na natureza, ela é física. E toda essa física, ela tem uma certa porcentagem química. Essa porcentagem química revela ao organismo um desejo. Esse desejo a gente chama de módulo organo, é, organológico. Não, é um módulo, na verdade é um módulo é, módulo de forças atuando no organismo. Ou seja, é hum, o que ciência que estuda o, a posição, o posicionamento
de um corpo em trabalho. Acho que é ergonomia, desculpa. É isso aí, ó. Ergonomia. É o módulo ergonômico. Ergonômico. Então tá vendo como que tem essa escala, né? A gente necessita, a gente depende dessa relação. Nós somos dependentes. A gente utiliza a natureza para sobreviver. Na verdade, a gente é a natureza. Nós somos uma parcela dessa natureza. Somos seres animados dessa natureza. No sentido dessa fase que o ser humano arruma para poder anotar, né? Então, dependentes, a gente pratica essa relação já há anos, né? A gente tem muitos relógios passados de voltas. Olha o que eu estou arrumando. Relógios passados de voltas praticando. Então, essa prática fez nascer várias formulações de concentração. Ou seja, vários agentes ergonomificados de concentração. Vários repolhos. Né? Reparo nos olhos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente é limitado. Nós temos esse plano limitado. Nós temos esse organismo limitado. Só que quando a gente vai dividindo esse organismo, a gente divide ao infinito e além. Infinito e além. E aí o que acontece? Esse infinito além representa para nós isso daqui, ó. A soma, tá vendo? Ó? A soma que multiplica o verso. A soma é o que? É o ser humano, é a gente com a natureza. E a multiplicação é a variação dessa possibilidade, né? Ou seja, é a nossa filiação. Então essa filiação ela leva nós a fiscalizar. Ou seja, fiscalizar é tentar quebrar as dificuldades ao máximo possível, fazendo o quê? A divisão. E a divisão dos processos leva a gente a pegar um sistema e quebrar em partes. Então todos os sistemas eles são quebráveis agora, né? A gente se tornou decompositor de sistemas. Uma coisa linda é você passar tempo estudando os sistemas orgânicos. Cara, não tem coisa que te faz mais dar valor e olhar, né? Trabalhar o olhar para as vidas e os seus sistemas fisiológicos, né? Pois todas as vidas, todos os seres vivos têm os seus sistemas fisiológicos. Mas, pegando nesse raciocínio, esses sistemas fisiológicos, eles são reparáveis por si só porque eles contêm a habilidade de movimentar. E esse movimento, ele é finito. Né? Nosso movimento ele é finito, ele não é infinito. Só que como que a gente faz esse finito se tornar autossustentável? A gente aplica automação naquilo que já existe. Ele já é autônomo, ele já tem automaticidade por finitude. Só que essa automação, ela
ela pega do movimento e faz aquilo que a gente chama de precisão. Ela calcula o quanto é preciso para que esse movimento não se torne danoso, né? Ou seja, por quê? Porque a gente tem os sentidos ativos em valor de sistemas. Porque a gente tem vários sistemas integrados num organismo. E a física, ela tenta calcular isso já há anos de relógios passados de valorizar essa prática, de desafiar a visualização disso. Então, sabe o que a física fez? Ela pegou Jesus e falou: Jesus, ajuda a gente aqui na sua carpintaria, a gente fazer a vistorização do organismo, para a gente julgar esse organismo como bom ou ruim. Então nos ajuda a escutar o nosso Pai. O nosso Pai que fez esse país em nós formar. Dessa forma aqui, ó. E aí Jesus lá na sua carpintaria falou: ajudo sim. Vamos tentar pegar uma madeira aqui na natureza, né? Como a gente faz a carpintaria, a gente pega essa madeira e trabalha a decomposição material. E aí essa decomposição material fez a madeira se tornar um ser vivo no sentido de servir, de educação do ser, de educação sensitiva. Então a madeira se tornou um espelho da revelação do nosso Senhor Jesus, né? Então esse espelho ela fez para nós a roda, fez para nós ferramentas que sustentam essas ferramentas que a madeira fez. Elas são imagem e semelhança de sistemas humanos, né? Imagens e semelhanças desses sistemas. Então a gente começou a praticar a decomposição de sistemas com a madeira lascada, né? Então a madeira lascada começou a nos ver em partes. Então a anatomia da história está aí, né? O ser humano descortando a madeira para se ver em partes, em parcelas. E aí isso fez os engenhos. E isso também fez ver as constatações dessas forças por medidas. E aí, de calibração. Então, começou a unidade de medida a fazer sentido. A densidade, o peso, o valor de tudo isso começou a fazer sentido nessa placa, nessa história, nesse símbolo de para isso a gente ficar de bem, né? A gente ficar feliz porque a gente tem esse joinha, esse símbolo, essa unidade de medida que nos diz constatações
que nos fazem ver ah, a mediação disso, o valor que a gente tem sobre isso. Então as constatações, elas começaram a nos entregar de bandeja fórmulas, as fórmulas e nos fez compor essas unidades de formas para os sistemas e as ferramentas de ver e acreditar nisso. E aí agora a gente consegue julgar, porque a gente nos fez acreditar nisso, né? Como não acreditar em Jesus, cara? Uma vez que Jesus construiu o ser humano a partir dessa deflagração, né? Ele deflagrou, ajudou a deflagrar a gente, entregando para nós a comunicação do Pai, né? Do nosso padrão. Olha isso. Ele desenvolveu a formulação dessa luz em nós. Ó. E o ciclo que ela tem sobre várias pressões. Então, olha só a pressão. A pressão aqui, ó. Se eu fizer pressão nessa coisa aqui, ó. Aqui, sabe o que vai fazer? Vai fazer um aumento aqui, ó. A gente vai ter um aumento. Não tá vendo o que a pressão faz num vaso? Ela desinforma. Ela desenvolve uma informação nova por pressão X. Então essa pressão X ela faz uma precisão desinformada, né? Ou seja, aqui a gente tem uma nota de pressão. Essa nota de pressão ela nos entrega um símbolo denotável. E aí a gente consegue utilizar esses símbolos denotáveis com as equações. E olha só o que a gente viu aqui no começo. A gente não viu a ergonomia. A ergonomia do ser humano, né? É os estados que o ser humano fica, né? Ele fica sentado, ele trabalha sentado, ele trabalha em pé, ele trabalha agachando. Opa, não consegui. Agachando é uma coisa assim, né? Então tá vendo aqui, ó, o eixo. Tá vendo o eixo como é que fica? A gente tem os ângulos desse eixo aqui, ó. Que eixo que é esse? Esse aqui é o triângulo das Bermudas, mais ou menos, né? Olha só. Esse é o eixo, né? Você consegue trabalhar esse eixo aqui, ó. De várias formas. Então você consegue dobrar, estender. Então existe na descrição, na terminologia, o que a gente chama de a gente chama de, quer ver? Nós fazemos a nós fazemos a movimentos dos eixos, anatomia. Flexão, extensão, abdução e adução
pronação, supinação, rotação medial e rotação lateral. Todos esses movimentos aqui, ó, são decompostos. Só que esses movimentos decompostos que o ser humano organiza podem ser acrescidos de matérias. Matérias de relações, matérias de pressões, pesos, medidas, energias. Para quem acha que a energia não tem massa, a energia tem massa. Por exemplo, se você desenvolve em um movimento desses, a descarga de uma mecânica, de uma luz, você tem uma desinformação desse sistema. Você interroga esse sistema. Só um instante. Então você de uma certa forma, você escreve, você coloca um parâmetro. E aí você modula por parâmetro, né? Então olha só que legal. A robótica ela já existe há anos. Por quê? Porque a robótica começa aqui, ó. Nesse movimento de pegar a ajuda desse profissional, desses gestos, e decompor esses gestos em madeira de ser visto, em madeira de mandamento, em madeira de decomposição informativa para os seres que pretendiam desaver e formar a sociedade desavista, deseducacionada, né? Então, beleza. Hoje a gente então, sabendo disso, dessa robótica, disso tudo, a gente tem vários tipos de sistemas funcionando sobre essas derivações tecnológicas, né? Bom, o símbolo é uma tendência tecnológica de transpor tudo para a realidade de uma marca, de uma prancha, de algo que detecta isso, né? Então a gente tem a marca de realidade. Essa marca de realidade, ela faz o organismo liberar aquilo que a gente chama de concentração disso. Então, o organismo que olha, que sente, que desestrela ângulos de algo, né, de alguma fonte, ela adquire, né, a quadra que rela disso. A quadra que rela, aquarela, a quadra que concentra disso. Então isso aqui é uma ergonomia que a gente chama de infiltrado, né? Um interior que força isso, né? E aí isso é a memória, é o interior que faz força disso, que faz a ergonomia desse trabalho. Que trabalho é esse? É essa força aqui, ó. É a fonte de energia que faz força aqui nessa eletrosfera aqui, ó. Nessa estrela aqui, ó. E aí essa força ela faz a pressão aqui, ó. Ela desflecha o organismo. Então isso é o que a gente chama de até uma certa fermentação química, né?
nas células de um organismo. Hoje a gente vai falar dessa interpretação do ser humano que chama plano inclinado. Então esse plano inclinado, olha só, a gente consegue fazer inclinação desses triângulos aqui, ó. E aí a gente tem os braços e pernas, os olhos, os ouvidos, a boca, desse plano aqui, ó. Ok? Consegue fazer as inclinações desses planos aqui, ó. E aí, a partir disso, a partir dessas inclinações, a gente consegue aplicar essas inclinações na sabedoria de sistemas, né? Na resolução de sistemas, decompondo as forças. O plano inclinado é uma superfície plana, elevada e inclinada, por exemplo, uma rampa. Então, a inclinação é isso, ó. Você dado uma reta, a inclinação é aquilo que sobre essa reta tenta ligar um plano no outro. Isso é inclinação. Então aqui a gente tem vários tipos de inclinações. Tá vendo? Ligações. Ligações que fazem um certo inclino, né? Inclino. Uma rampa. Então, por exemplo, uma rampa. Na física, estudamos o movimento dos objetos bem como a aceleração e as forças atuantes que ocorrem num plano inclinado, né? Então, essa inclinação, essa ligação, vai revelar um caráter movimentístico. Por quê? Porque vai, vai caracterizar forças que atuam diferente no corpo, na área do corpo ou na superfície do corpo em contato com o plano, né? Então, a gente viu que o corpo ele tem esses movimentos, né? Flexão, extensão, abdução. A gente pode ver isso por essas imagens aqui, ó. Movimentos a partir dos eixos, que a gente também chama de articulações. Então, olha só que legal. Jesus pegou um braço e fez, né? Esse braço de madeira que Jesus fez, olha só, ele observou fazendo experiências com essa madeira e objetos várias características e marcou elas, somando elas, né? Somou as marcas e fez uma sentença disso para desenvolver a educação marcológica desse procedimento, desse produto de artificialização humana. Produtos de artificialização educativa humana.
E aí isso transporta bens para o ser humano, né? No Jesus é a porta. Jesus é esse bem. Tá vendo? Olha só como que a gente tem a decomposição aqui, ó. A gente vai ver que esses símbolos aqui, eles desexpressam para nós, eles desimprimem para nós em um plano aquilo que atua sobre nós, é claro, é claro que não está tão preciso assim, mas sobre técnica de chegar próximo de sentenciar isso. Não é perfeito. A gente não consegue ser igual a Deus na revelação, mas a gente chega muito próximo a elevado, né? A sentenciação. Plano inclinado sem atrito. Então a gente tem um plano e aí a gente utiliza a técnica sem atrito. A gente eleva o atrito desse plano a zero, né? Existem dois tipos de forças que atuam nesse sistema sem atrito. A força normal, que faz 90 graus. Então, força normal, ela vai fazer 90 graus com esse plano. Então, esse é o normal. Ó. Esse é o normal. O normal é uma força. Faz 90 graus. Beleza. Em relação ao plano, força normal faz 90 graus em relação ao plano. E a força peso? Força peso. Vertical para baixo. Note que elas possuem direções e sentidos diferentes. Força peso é a vertical para baixo. Então, quando a gente está analisando o plano, a gente precisa de por exemplo, eu tenho um plano aqui, ó. Eu tenho esse plano. E aí o que acontece? Se eu colocar um relevo nesse plano aqui, ó, ele já muda, né? E se eu colocar um objeto aqui, ó, ele já muda o plano. É claro que a gente está falando dessa simbologia, dessa análise. Por exemplo, se eu quero decompor esse plano, investigar esse plano, eu preciso de um referencial. E aí, a partir desse referencial, eu consigo desenvolver a decomposição referencial, utilizando o plano sobre a referência. E aí a gente consegue uma decomposição. Por exemplo, aqui a força normal, ela é a que faz 90 graus. Então, a força normal desse camarada aqui, ó, ela vai ser basicamente vamos ver aqui. Eu tenho esse plano aqui. Camarada, então força normal, ela vai daqui, daqui, né? Essa é a força normal. Vai desenvolver 90 graus. E a força peso é vertical para baixo. Então a força peso, ela é a vertical para baixo. Só que baixo aqui tá em outro sentido, né? Por causa que o baixo para cá tá aqui, ó.
Então a força peso vai estar para cá. É mais ou menos isso. A força normal atua perpendicularmente à superfície de contato. Para calcular a força normal numa superfície plana horizontal, utiliza-se a fórmula. Força normal é igual a massa vezes a gravidade. Então, essa força normal ela é igual a massa vezes a gravidade. Já a força peso atua em virtude da força da gravidade que puxa todos os corpos da superfície em direção ao centro da Terra. Ela é calculada pela fórmula. Peso é igual a força. Peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade. Massa do objeto. Massa do objeto. Gravidade. Massa vezes aceleração da gravidade. Beleza. Então, nessa imagem aqui, ó. A gente tem essa força normal. Força normal atuando paralelo ao eixo, né? Vamos pegar aqui, ó. A gente tem esse plano inclinado. E aí o objeto aqui, ó, a referência está aqui, como lá no nosso exemplo. A força normal, ela vai estar aqui, ó. Ela vai formar 90 graus com a superfície. Então é mais ou menos isso aqui. Formou 90 graus com a superfície. É a força normal. E aí a força peso, ela vai variar um pouco. Por que a força peso vai variar aqui, ó? Peso. A gente vai ter que calcular a força peso diferente. Por quê? Porque o peso desse objeto nesse instante aqui, ó, é dado por uma soma de vetores. Vamos ver isso aqui mais para frente. A gente vai precisar de decompor essa massa da gravidade. Massa vezes a aceleração da gravidade nesse instante. Plano inclinado com atrito. Plano inclinado com atrito. Quando há o atrito entre o plano e o objeto, temos mais uma força atuante, a força atrito. Então, entra em cena a força atrito, né? Para calcular a força atrito, utiliza-se a expressão força atrito é igual ao coeficiente de atrito mais a força normal. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito mais a força normal, que é aquela que faz 90 graus com o plano inclinado. Normal. Força normal. Esse coeficiente de atrito é mais ou menos tudo aquilo que aira, né,
tudo aquilo que dificulta um objeto de subir ou descer. Então é como se fosse isso daqui, ó, né? Serrinhas, né? Em serrinhas. A fórmula da força normal no, no plano inclinado é, né, que normal no plano inclinado é força normal é igual a massa, coeficiente de atrito, ó, pera aí, a força normal inclinado é m massa vezes a gravidade cosseno de θ. Cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo. Pois a força normal é igual a um valor a componente do peso nessa direção. Pois a força normal é igual em valor a componente de peso nessa direção. A força normal é igual em valor a componente de peso. Componente de peso. Então, cosseno do ângulo. O ângulo é da inclinação, né? Da inclinação do plano. Observação. O coeficiente de atrito dependerá do material de contato entre os corpos e sua condição. Ah, legal. Esse coeficiente de atrito depende do material e do plano. Aceleração no plano inclinado. Aceleração do plano inclinado. No plano inclinado, há uma altura correspondente à elevação da rampa e um ângulo formado em relação à horizontal. A gente já viu esse dado, né? Olha, a gente tem uma altura, um plano, e dependendo da ligação aqui, ó, a gente vai ter uma altura e um ângulo, né? Tem um ângulo formado aqui, um ângulo formado aqui, 90 graus, e aqui a gente pode formar um ângulo, né? Geralmente é o mesmo, né? Mesmo ângulo. Nesse caso, a aceleração do objeto é constante devido a forças atuantes, peso e é normal. No plano inclinado, há uma altura correspondente à elevação da rampa e o ângulo formado em relação à horizontal. Ângulo formado em relação à horizontal. Esses aqui.
Neste caso, a aceleração do objeto é constante devido a forças atuantes, peso normal. Então, a aqui, ó, vai ser constante em todos os locais a aceleração. A aceleração do objeto é constante devido às forças do peso, as forças, peso é normal. Então, devido às forças, peso e a força normal, a aceleração aqui ela é constante. Para determinar o valor da aceleração num plano inclinado, precisamos encontrar a força resultante decompondo a força-peso em dois planos, x e y. Então, resultante, força resultante é decompondo as forças-peso em dois planos. Então, a força-peso ela vai ser decomposta em dois planos. Foi o que eu falei mais ou menos lá atrás, né? X e Y. Então aqui, ó, a gente tem o peso que está apontando para cá. Só que o peso está apontando para cá. Como é que a gente vai descobrir esse peso aqui, ó? A gente vai fazer a soma dos vetores utilizando os ângulos, né? A gente vai utilizar aqui, ó. A gente vai pegar a vertical, que é y, e vai pegar a horizontal, que é x. Então, ó, x e y. E aí a gente vai achar a partir do x e y esse vetor aqui, ó. O vetor, o quanto que essa força mede, né? Logo, as componentes da força peso são. Então, essa força peso aqui, ó, F, força peso, vai ser igual, então vai ser igual assim, ó. Peso de x e o peso de y. Perpendicular ao plano e paralelo ao plano. Então, paralelo e perpendicular. Perpendicular ao plano aqui, ó. Esse aqui não é o plano? Aqui está perpendicular ao plano, aqui está perpendicular ao plano, aqui está perpendicular ao plano. Então isso é perpendicular ao plano. X é perpendicular ao plano. Se a gente fizesse vários tomos aqui de x, aqui, ó, desse plano, a gente teria várias linhas paralelas ao plano. E paralelo ao plano. Agora perpendicular ao plano é aqui, ó, né? E essa linha é perpendicular a esse plano. Se eu quiser outra linha perpendicular a esse plano, a gente vai fazer aqui, ó. E aí a gente tem uma série de linhas perpendiculares ao plano. Essa aqui é uma delas, a y. Então, paralela e perpendicular. Paralela e perpendicular. A soma o sinal de soma é uma paralela com uma perpendicular no meio exato, né? Esse é o sinal da soma. Para encontrar a aceleração no plano inclinado sem atrito, utiliza-se as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, aceleração sem atrito.
barra plano. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, a gente tem um triângulo retângulo e vamos utilizar as relações trigonométricas, né? O que são relações trigonométricas? A gente tem o seno, cosseno e a tangente. Tangente do ângulo. Ó. A gente tem o ângulo, a gente tem o seno, cosseno e a tangente. Seno é cateto oposto. Não, seno é coh. Cateto oposto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos ver então o que são cateto oposto, cateto adjacente, cateto e hipotenusa, né? Cateto oposto, esse aqui é o ângulo desse. Esse aqui é o ângulo, né? Aqui, ó, na verdade, esse aqui. A gente tem esses três ângulos. Cateto oposto é o cateto que está. Ó, esse aqui é o adjacente. Tá adjacente a esse ângulo aqui, ó. Ângulo X. Esse aqui é o cateto oposto. E esse aqui é a hipotenusa. Esses são os lados. As medidas desses lados. Então, olha aqui, ó. P de X. Você tem lá a força-peso de algo que tá. Força-peso que tá aqui, ó. A gente vai pegar e vai decompor, ó. O peso que tá aqui, ele vai ser analisado. A gente vai puxar aqui e opa. Peraí. A força-peso tá aqui, né? A gente vai puxar esse plano perpendicular e esse adjacente. Perpendicular ao plano. E aí a gente vai decompor. Essa força-peso vai ser P de X e P de Y mais P de Y, né? Soma de vetores. P de X vai ser P vezes o seno de θ. Θ é esse ângulo aqui. E P de Y vai ser P vezes o cosseno de θ. Por que P de θ e cosseno de θ aqui, ó? Né? Olha só. Seno é cateto oposto. Cateto oposto. Cateto oposto ele representa para nós aqui, ó. Cateto oposto. Vamos pôr que o objeto está aqui. Espera aí. Vamos desenhar maior aqui. Esse é o plano inclinado e o objeto está aqui, ó. Ok? E aí a força-peso dele está aqui, ó. Essa é a força-peso. Certo? Como que a gente vai fazer então? Ó? A gente vai pegar a paralela, essa paralela e vai traçar a adjacente à paralela.
paralela e perpendicular, na verdade, né? Essa aqui é a perpendicular e essa aqui é a paralela. Perpendicular x, paralela y. Então, perpendicular, ela entregou para nós aqui, ó, a relação do seno, né? Que a gente vai pegar o cateto oposto, essa altura que ele se encontra aqui, sobre a hipotenusa que forma aqui, ó. A gente tem a hipotenusa e o cateto oposto. Então, o que acontece? O seno, ele vai ser sempre o mesmo, né? Por quê? Porque esse triângulo que formou ali, ó, ele vai se formar aqui também, ó. O seno, ele vai ser o mesmo. Então, se a gente pegar o seno desse ângulo aqui, ó, é o mesmo que o desse. Porque é o mesmo ângulo. Logo, a gente vai conseguir decompor esse plano X. Fazendo seno, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. E a mesma coisa vai para essa outra relação que a gente formou. Aqui a gente vai pegar esse dado. O cosseno é o adjacente, né? Vai ser essa relação aqui. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí que a gente vai formar esse plano aqui, ó. A gente vai formar outro triângulo, né? Outro dado, né? Mais ou menos esse daqui. A gente vai calcular esse ângulo, só que com outra abertura, né? Abertura em cosseno. Esse aqui seria o seno e esse cosseno. Vendo? Muda. Então, a gente consegue esse cosseno aqui. Aqui os valores são iguais. A mesma coisa acontece pro seno, né? Aqui, ó. É como se a gente fatiasse, né? Vamos fatiar aqui, ó. E aí a gente vai ver com mais realidade. Dado um pouquinho, isso aqui é um quadrado perfeito, né? A gente cortou esse quadrado perfeito e aí virou duas partes iguais. Essas duas partes iguais eu consigo fazer paralelas. E olha só, se eu pegar essas paralelas, né, a gente vai... Se eu analisar o triângulo todo daqui, olha só, ele vai ter a mesma forma. Cortar em paralelas. Então, ó, se eu pegar essa parte só, ela vai ser isso aqui, né? Agora, se eu pegar essa parte aqui, ó, ela vai ser isso daqui, ó. Então, isso para nós é o seno. Agora, o cosseno, ele vai ser isso daqui, ó. Tá vendo? Vai ser essa parte aqui, ó. Isso aqui para nós é o cosseno. Se eu pegar isso daqui, ele também vai ser o cosseno. O cosseno, ele é mais ou menos essa parte aqui, ó,
que se relaciona ao ângulo, a essa altura, né? Já o, já o seno, ele é para nós essa de baixo aqui, ó. Relações trigonométricas, né? E aí no final a gente vai somar isso, né? De acordo com a segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Força é massa vezes aceleração. Onde força é a massa vezes aceleração. Logo, P de x é igual a massa vezes aceleração. P vezes seno vezes o seno do ângulo vai ser igual a massa vezes aceleração. Massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo é igual a massa vezes aceleração. Aceleração vai ser igual a gravidade vezes o seno do ângulo. Então o que que a gente fez? A gente decompôs isso na equação. A força é massa vezes aceleração. A força aqui, ó, essa força, ela é a força peso. Então a gente vai selecionar lá no videogame, lá na cabeça, lá na decomposição do plano, nesse joguinho aqui, ó. A gente vai selecionar aqui, ó. Opa, eu quero essa força, só que eu quero a força peso. Tchan, tchan. Aí, força aqui, ó. Escolha uma força. Escolha a força para fazer a equação, para fazer essa. Aí você escolheu a força peso. Tchan, tchan. Aí já que você escolheu a força peso, como a gente viu aqui, ó, é massa vezes a aceleração da gravidade. Força peso é massa vezes aceleração da gravidade. Certo? Massa vezes aceleração da gravidade. Só que a gente decompôs essa força peso lá em dois vetores. Você lembra? Porque a gente está no plano de atrito. A gente decompôs em seno e em cosseno. Em x e em y. Esse x e esse y, ele vai aparecer aqui, ó. X e y. É. Ele vai aparecer no vetor aqui. E aí o x, como a gente está fazendo dessa decomposição em x, a gente vai acrescentar o seno do ângulo desse plano inclinado. Logo a gente tem isso. Essa é a força. E essa força lá no joguinho, lá na decomposição desse triângulo, dessa informação, ela vai nos dar a massa vezes a aceleração. Vai ser igual essa informação aqui, ó. Essa formação, ela é isso daqui. Ok? Então, por isso que ao trabalhar isso, né, como a gente tem massa nos dois lados, ó, corta, ó. Tem massa aqui, então cancela. Já que é igual, né? E aí ficou para nós aqui, ó, aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo
é igual à aceleração. A aceleração desse objeto no campo, né? Da aceleração desse objeto nesse campo inclinado. Isso aqui é uma imagem boa que representa a aceleração, né? Ela é constante. Então, em cada um desses túmulos aqui, ó, a aceleração vai ser constante. Se aqui é 2 metros por segundo, aqui vai ser 2 metros por segundo. Só que a gente precisa de calcular para ver, né? Quanto que é. E isso aqui vai se repetir igualmente para para outra componente. Assim temos a forma da aceleração utilizada no plano inclinado sem atrito, a qual não dependerá da massa do corpo. Isso aqui é a aceleração sem atrito. Aceleração sem atrito num plano inclinado é igual a gravidade vezes seno do ângulo. E cosseno também, né? De acordo com a lei de Newton, logo assim temos a força utilizando o plano inclinado sem atrito, a qual não dependerá da massa do corpo. Aceleração e cálculo de aceleração num plano A aceleração num plano inclinado pode ser calculada a partir da fórmula A igual a G. Note 100. Θ. Para calcular a aceleração inclinado com atrito, a fórmula é A igual a G. C dot. Θ. C dot cos. Θ. A força resultante é a soma ou subtração das forças atuantes no corpo. A segunda lei de Newton determina que a força resultante é a massa multiplicada pela aceleração. A aceleração do objeto num plano inclinado é constante devido às forças atuantes, peso e a normal. Então aqui, ó, a aceleração num plano inclinado pode ser calculada a partir da fórmula. A aceleração é igual a gravidade vezes o seno de θ. Para calcular a aceleração num plano inclinado com atrito, a fórmula é. Então esse aqui é sem atrito. Agora com atrito, aqui, ó, sem atrito, a aceleração é igual a gravidade vezes o seno do ângulo. Agora, com atrito, a gente vai acrescentar a força Φ, né? A aceleração vai ser igual a gravidade, continua, vezes. Só que aqui vai ser o seno menos a força, esse coeficiente de atrito vezes o cosseno do ângulo. Seno menos coeficiente de atrito menos o cosseno do ângulo.
coeficiente de atrito. Já que o plano ele tem atrito, né? Com atrito. A força resultante é a soma ou subtração das forças atuantes no corpo. Força resultante a força é a soma ou subtração das forças atuantes no corpo. Por que subtração? Porque pode ter algum valor negativo, né? A segunda lei de Newton determina que a força resultante é a massa multiplicada pela aceleração. Massa vezes aceleração. A aceleração do objeto num plano inclinado é constante devido às forças atuantes. Peso normal. Então toda aceleração que nós encontrarmos nesses planos, com atrito ou sem atrito, vão ser constantes, né? Independente se é um plano com atrito ou sem atrito, a aceleração ela vai ser constante. Vamos ver aqui se a gente tem alguma imagem. PX, PY, mas isso aqui não é para cálculo de aceleração em um bloco. Então precisa de fazer essa fórmula de decomposição P vezes cosseno, P vezes o seno, né? Força peso. E depois, não, mas aí eu quero um plano inclinado sem atrito. Ver se a gente tem por M. Ver se tem vezes C. Não, é só isso mesmo. A aceleração vai ser a gravidade vezes o seno. Não tem que utilizar a outra forma, não. A gente só vai utilizar o outro, né, se o plano ele tiver atrito. Aí a gente vai precisar de usar a decomposição. Seno aqui sem atrito, né? Se é sem atrito, pegou força peso normal é igual a peso força peso de A vezes o cosseno de 30, que é o cosseno do ângulo. P de T é igual a P de A vezes o seno de 30. Peso normal é igual a N. Peso vezes T menos T. Força resultante vai ser massa vezes aceleração. Tá. Então antes a gente precisa de calcular a força-peso. O peso da normal, que vai ser o peso do objeto vezes o cosseno de 30, e o peso
peso da... Mas aqui já a gente tá falando de êmbolo, né? De componente normal do peso. Hum. Cosseno. Ah, beleza. Força normal é igual a força peso. A força peso ela vai ser é isso. A força normal ela vai ser igual à força peso. A força peso ela vai ser a a força resultante da decomposição entre o peso de x e o peso de y. O peso de x vai ser o peso vezes o cosseno, não, vezes o seno do ângulo e o peso e o peso de x vai ser, aí a gente vai ter que subtrair, vai ser o peso vezes é isso aí aqui. A gente quer desenhar basicamente isso daqui, ó. A gente tem um plano inclinado, tem o negocinho aqui, ó. E aí a gente quer calcular a força normal. A força normal ela vai ser igual à força peso. Nesse sentido aqui. Só que o peso ele vai ser a decomposição em x e em y. Né? Então o peso vai ser igual a px menos py. A soma desses vetores. Então P vai ser a força peso, ela vai ser peso vezes seno do ângulo menos peso vezes cosseno do ângulo. É isso mesmo. Massa vezes a gravidade. E aí peso não é massa vezes gravidade? Voltando aqui. Força normal, força peso vertical para baixo. Força normal ela é igual a massa do objeto vezes a gravidade. A força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Aí a gente tem massa vezes a aceleração da gravidade vezes seno do ângulo. Massa vezes a aceleração da gravidade vezes cosseno do ângulo. E aí sim a gente vai ter os valores, né? Quando a gente fizer P de x menos P de y, a gente vai encontrar a força peso. Eu acho que é isso. P de x menos P de... ou mais, né? Mais ou menos. Se a gente tem a força peso aqui, ó. A gente somar esse com esse, vai dar peso normal. Bom, é basicamente isso. Né? E aí o que acontece? Esse dado ele é muito próximo, ele consegue chegar bem perto de ser o dado
que nos é correspondente a um objetivo, né? A gente tem o limite, né? E aí a gente, dentro de um objetivo, a gente tem um limite que faz esse objetivo se tornar possível. Então, esse limite que faz o objetivo se tornar possível, por exemplo, o movimento daqui até aqui, ó. Né? Por exemplo, a gente tem um limite de carga que a gente consegue sustentar esse corpo nesse dado movimento. Se eu colocar mais carga aqui, ó, vai ficar dificultoso, ó. Pode mudar. Então, esses são os limites para objetivos, para atingir objetivos. Olha só um exemplo de plano inclinado, ó. E de aceleração. Se eu colocar ele assim, a aceleração ela é uma. Se eu componentizar pressão aqui, ó, dentro do veículo, aí eu já começo a mexer com o plano de atritos e aí a gente muda os cálculos. Tá vendo? É tudo isso. Esse é o esporte, transpor esses dados, esses sentidos nas cifras de símbolos e nos faz ver todas essas substâncias em relação sobre as nossas movimentos, nossos nossos movimentos, nossas é, informações por esses movimentos. Isso nos faz precisos e nos faz plantar todas essas plantas enormes que são fábricas, né? Ou até mesmo fábricas no universo da computação, no universo do processamento de dados, que são aplicativos, né? A gente tem fábricas de desenvolver dados e sustentar esses dados na lógica de aplicativos, fábricas computacionais. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês e a gente se vê no próximo. Um abraço e fui!